Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma promoção do Centro Espírita Semente Cristã, realizada às sextas-feiras, às 18 horas. Nós estamos aqui fazendo uma leitura dos textos do Evangelho, colocando alguns comentários, no intuito de levar ao conhecimento daqueles que não conhecem a obra, que não podem ir à casa espírita, estejam conosco acompanhando o estudo da obra. O nosso chat está aberto, nós estamos ao vivo, aberto à interação, a perguntas, para que a gente possa ter esse entrelaçamento de informações, para não ser a fala única da Dora Rodrigues, e sim daqueles que nos acompanham. Então, uma boa noite aos nossos amigos que já estão chegando aqui, a Eliane, a Augusta, que já estão presentes. Vamos juntos, então, fazer a nossa prece inicial, preparando o nosso ambiente, porque é um ambiente virtual, mas é um ambiente que requer harmonia, equilíbrio, e isso nós conseguimos através da prece. Então, peçamos a Deus, o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, o nosso Mestre, as bênçãos de que necessitamos para esse momento. O amparo da espiritualidade amiga que nos assiste, que nos acompanha, nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, e que sabemos, no formato em que está sendo realizado, é respaldado pela espiritualidade, a assistência se faz presente nesse momento. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Então, como nós dissemos, nós fazemos uma leitura do capítulo do Evangelho, vamos comentando, buscando entendimento, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, os itens 9 a 13, que trata do argueiro e a trava no olho, e não o julgueis. Nesse capítulo, Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5, inicia com uma pergunta. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trava no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trava? Hipócritas, tirai primeiro a trava ao vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, aqui, Jesus chama a nossa atenção para essa condição nossa de enxergar tão bem as falhas dos outros, porque aqui a trava e o argueiro, que Jesus se refere, são os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos vícios, né? Jesus chama a atenção porque nós temos uma facilidade muito grande de enxergar até os pequeninos defeitos das criaturas. E muitas vezes não nos damos conta do tamanho do defeito que a gente tem, muito maior do que aquele que a gente está criticando. Então, ele faz essa analogia do argueiro e da trave no olho, para tornar bem compreensível aos povos daquela época, chamando a nossa atenção, para a gente atentar bem, porque muitas vezes a gente está vendo uma fagulhazinha de falha no nosso irmão, quando nós temos aí uma bagagem grande de erros e de defeitos que não estamos percebendo. E aí o Evangelho nos diz que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Então, o Evangelho nos diz que é uma insensatez a gente estar assim tão atento ao mal dos outros e não perceber o mal que está em nós. Porque como é que a gente vai julgar o outro se a gente tem falhas mais graves até? E, claro, para julgar nós mesmos, como o Evangelho nos diz, nós precisamos nos reportar ao nosso interior. Como é que a gente vê o nosso interior? Se a gente não tiver olhos de ver, se a gente não estiver com as vistas voltadas para a nossa intimidade.
Porque aí sim, a gente já começaria pensando o que pensaria o outro se visse alguém o que eu estou fazendo. Porque nós sabemos quando nós estamos agindo errado, quando nós estamos fazendo algo que não é certo. E muitas vezes a gente até faz o possível para que não seja visto. Então, pensar nisso. O que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Colocar a situação em si e aí perceber-se. Aí sim, era como se estivesse no espelho. Eu observando o que eu estou fazendo e pensando, sim, e se fosse alguém que estivesse fazendo, o que, é que eu iria pensar disso aí? Então, seria uma boa forma da gente se observar. Porque a projeção, como nós sabemos, nos permite ver no outro aquilo que temos em nós. Né? E é justamente isso quando nós estamos com a trava no olho. Nós estamos enxergando aquela fagulha que está no olho do outro, como Jesus nos disse, porque nós temos aquilo em nós. Tudo que nos incomoda no outro está mal resolvido em nós. Por isso que a gente percebe. Então, o Evangelho nos diz que, incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos. E semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, veja bem, a gente dissimula os defeitos da gente, a gente esconde os defeitos da gente, e, no entanto, a gente ressalta também os defeitos, as falhas morais dos nossos irmãos, né? E isso é uma insensatez porque é uma falta de caridade. A gente está sempre ressaltando, sempre demonstrando a falha moral do outro, o defeito do outro, quando a gente não se dá conta dos nossos. E é uma caridade orgulhosa, que é um contrassenso, nos diz o Evangelho, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. É verdade, caridade e orgulho são completamente contrários. Não há como esses dois sentimentos se unificarem, eles se neutralizam. Porque como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que eu ocultaria, em vez do mal que eu elevaria? Quer dizer, o homem orgulhoso, presunçoso, que se coloca com uma importância maior na sua personalidade do que as demais pessoas, como é que ele vai, ao mesmo tempo, ter essa abnegação de ressaltar qualidades de outro? Que se essas qualidades podem rebaixá-lo. Vai ressaltar a qualidade de alguém que é superior a ele naquelas virtudes. De maneira nenhuma, ele vai preferir deixar que prevaleça, sim, o mal daquela pessoa que vai elevá-lo diante daquela situação. Então, essa caridade orgulhosa, ela não existe, é um contrassenso. Não dá para ela se dizer que a criatura tem, de maneira nenhuma, porque jamais o homem vai querer se sentir um homem orgulhoso, se sentir diminuído diante de alguém que tenha qualidades maiores do que a dele. Ele vai sim procurar algo de mal que a criatura tenha para demonstrar para ele ficar numa situação melhor, para ele se elevar diante daquela criatura. Isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combater como principal obstáculo ao progresso. Esse orgulho tem nos atrasado tanto. Esse orgulho tem nos impossibilitado tanto de caminhar, porque, como nos diz o Evangelho, é o pai de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. Quantas e quantas situações que nós não vamos em busca porque somos orgulhosos. Isso vai me rebaixar, dizemos. Quando a gente não perdoa, quando a gente não é humilde diante de determinadas situações, por quê? Que a gente não pratica essas virtudes, porque o orgulho não deixa. Então, ele está na base, ele é o móvel de quase todas as ações humanas. E Jesus combatia e
a doutrina nos traz esse entendimento de que o orgulho e o egoísmo são chagas, as duas maiores chagas da humanidade. E aí, no item 11, nós encontramos, em Mateus, capítulo 7, versículo 2, não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Não julgueis. Nós fazemos julgamentos, nós julgamos as atitudes das pessoas. Isso a gente precisa ter cuidado, porque como o Evangelho bem nos diz, não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgados os outros. Porque quando nós tomamos a dianteira de uma situação e já colocamos o nosso posicionamento, já julgamos, já condenamos a pessoa e tudo mais, nós já estamos ali nos submetendo a um julgamento, porque eu estou dizendo para as pessoas que eu não sou capaz de fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. E aí, daqui a pouco, quando menos espera lá, estou eu incorrendo no mesmo erro. Aí eu vou ser julgado severamente, porque que é isso, julgou tanto a outra pessoa e está cometendo a mesma ação, então mais severamente eu vou ser julgado. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Essa é uma passagem muito conhecida de todos nós, do Evangelho, uma passagem onde Jesus deixa muito claro essa questão do julgamento. Nem ele, mestre por excelência, o modelo e guia da humanidade, colocou qualquer julgamento diante de uma situação que naquela época era tida como de tal forma grave que se ordenava que se lapidassem as pessoas, quer dizer, que se apedrejassem até a morte. Mas ali naquele momento, Jesus sabia das intenções daquelas pessoas e sabiam que aquilo ali também era uma tentativa de colocá-lo numa situação difícil para terem de que acusá-lo. Porque se Jesus dissesse que a lei mosaica estava certa, aquela mulher merecia ser apedrejada, ele estaria indo contra os princípios que pregava. E se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele também seria condenado, porque estaria contra as leis mosaicas. E aí Jesus, serenamente, abaixou e entrou a escrever na terra com o dedo. E como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu acredito que essa frase de Jesus caiu sobre aquelas pessoas com um peso tão grande que imediatamente tirou aquelas pessoas daquela realidade em que se encontravam. E é uma frase que, se a gente atentar bem para ela, para os dias de hoje, para as nossas vivências, para as nossas experiências, nós vamos ver que ela tem um peso muito grande sobre nós. Porque quem de nós que está sem pecado, quem de nós que pode atirar a primeira pedra? E aí, em seguida, baixando-se de novo, continua a escrever no chão. Existe, inclusive, até algumas questões aí que se fala sobre o que estaria Jesus escrevendo no chão. E a gente sabe que Jesus não deixou nada escrito, mas nesse momento ele escreveu no chão. O que ele escrevia no chão em meio àquela multidão, né? E aí, o que aconteceu? Ele se abaixou de novo, começou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar.
Essa passagem ela é belíssima pelo engrandecimento do nosso Mestre Jesus diante de uma situação difícil e que ele se saiu tão bem, sem acusar ninguém, sem julgar ninguém, sem atirar pedras para ninguém. Ele não olhou para aquele povo e disse: quem de vocês aí que acha que é melhor do que ela? Quem de vocês aí que acha que não tem pecado? Vocês são todos pecadores, vocês são tudo isso. Não. Simplesmente, ele fez uma pergunta que calou fundo na alma de quem ali estava, porque cada um sabia na sua intimidade das travas que trazia, das falhas morais, dos erros que praticavam escondidos, que não queriam que viessem a público, que se tornasse escândalo. Então, quando Jesus fez essa pergunta, ela foi direcionada ao interior da criatura. Cada um daqueles como que se recolheu à sua intimidade e foi percebendo-se, e a sua própria consciência dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo, eu também erro, eu também adultério. E cada um foi ali se recolhendo na sua intimidade e se percebendo nessa condição de não ter condição de atirar pedra nenhuma. E foram se retirando. E dizem aqui que os mais velhos foram primeiro, talvez porque já viveram mais, já tiveram mais oportunidades de errar, cada um que foi se retirando. Mas o mais belo é justamente quando todos saem e fica só Jesus e aquela mulher no meio da praça. E ali, naquele momento, ninguém que não acusou, que foi embora, Jesus também não. E aí Jesus diz: onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Também eu não te condenarei. Porque aquele espírito não tinha nada para projetar de mal. Ele não tinha nada daquela situação em si. Ele era um espírito puro, ele era um espírito elevado, ele conhecia a alma humana, ele sabia da dor dos seres humanos, o que tinha levado aquela criatura ao erro. Então, ele ali não condena, de maneira nenhuma. Apenas esclarece, orienta, de que ela não torne a pecar, para que não aconteça coisa pior no futuro. E isso, para aquela mulher, foi um toque de despertar. Foi a partir desse ensinamento do Cristo, dessa atitude dele para com ela, que ela se reergueu diante de si mesma. Tomou consciência da situação que estava vivenciando, da sua responsabilidade. E aí ele continua o evangelho a dizer: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de imputarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois modos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Então, indulgência para com o outro, a gente ter essa atitude do bem, é um dever nosso. Porque quem é de nós que não necessita de indulgência? Quem de nós que não tem erros? Se nós já temos os nossos erros praticados nessa vida, imaginemos nas vidas anteriores, na bagagem que nós trazemos de espírito, nas vivências pelas quais passamos. Então, como é que nós vamos julgar o outro? Se nós julgarmos a nós tão severamente quanto julgamos os outros, ainda não é bom, porque o julgamento em si não traz nenhum benefício, né? Pode apenas gerar culpa, e a culpa não leva a nada. Então, antes de atribuirmos a alguém uma falta, nos diz Jesus, é bom a gente parar e observar se nós não cometemos essa mesma falta também nas nossas vidas de relação. Agora, essa censura,
que muitas vezes nós fazemos diante dos erros dos nossos irmãos, diz o Evangelho que pode obedecer a dois modos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa. Então, quando nós estamos censurando uma pessoa no intuito de desacreditá-la diante da sociedade, diante do ambiente em que ela vive, então ali só há maledicência e maldade. Nós não temos ali nenhum intuito de auxiliar de maneira nenhuma. Agora, quando nós fazemos no sentido de reprimir o mal, aí sim é louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever. Porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, julgueis, se não quiser. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio, não julgueis se não quiser ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então, é claro que em determinados momentos das nossas vidas, nós vamos ter que, é um dever nosso, criticar uma atitude de alguém, até mostrar aquela situação, tentar reprimir aquele mal, porque senão como é que a gente ajuda o nosso semelhante? Principalmente em família, né? Os pais com os filhos, ou com um amigo, com um irmão, nós vamos num determinado momento nos sentir no direito, no dever de criticar, para que essa pessoa caia em si e se perceba. Mas a nossa atitude ali não tem nada a ver com maledicência, de maneira nenhuma. Nosso intuito é reprimir o mal, não permitir que aquele mal continue acontecendo, avance e auxiliar essa pessoa. Então, não é possível que Jesus haja proibido se critique o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Pronto, aí está o ponto. Tem autoridade suficiente para censurar o mal daquela criatura? Se não tem, não faça isso de maneira nenhuma. Porque Jesus criticava, mas Jesus tinha autoridade para chegar e criticar as atitudes de fariseus, de saduceus, de todos aqueles povos da época. Então, tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Então, se eu estou condenando alguma coisa em alguém e eu tenho essa atitude, eu realizo esse tipo de comportamento, eu estou abdicando da autoridade de criticar, eu não tenho autoridade nenhuma para fazer isso. Então, eu me privo no direito de repressão, eu não tenho como, de maneira nenhuma, me manifestar. Porque alguém pode dizer, quem é você para estar dizendo isso? E aí, ser julgado mais severamente. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem, e o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, essa única autoridade, a autoridade que se apoia no exemplo que dá do bem. E, normalmente, essas criaturas que têm essa autoridade, elas não criticam tão severamente, elas não julgam, elas não acusam de maneira nenhuma. Elas tentam auxiliar e têm meios de conseguir, porque têm autoridade moral sobre as criaturas. Então, segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em julgar as atitudes alheias, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. Então, veja bem, quando eu estou julgando alguém, eu estou atraindo para mim essa experiência, e aí eu vou ser passivo de julgamento. Porque se eu estou dizendo que é erro, que é falha, então eu estou me candidatando a esse exercício, essa prova, se diante daquela situação o meu irmão caiu, será que eu estou tão bem assim? Então lá vou eu atraindo para mim aquela situação. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando nós estamos julgando. Porque às vezes a gente diz, jamais eu faria isso. E aí, de repente, a vida nos conduz ao aprendizado e lá estamos nós realizando aquela mesma situação
que a gente disse que jamais faria. Jesus, em nenhum momento, recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar a adúltera. Ele transferiu aos seus inquisidores a responsabilidade de castigá-la, condicionando a aplicação da pena à autoridade moral que cada um detivesse. Então, ele não foi contra a lei de Moisés, ele não disse nada contra. Ele transferiu a autoridade. Você não tem pecado? Se você não tem, atire. Agora, como que você pode julgar uma criatura se você tem tal qual ela ou mais? Então, ele transferiu a responsabilidade. E foi aí, justamente, que nenhum quis assumir e saiu pela tangente. E como foi que agiu Jesus com a pecadora? Também eu não te condenarei. Vai, e de futuro não tornes a pecar. Essa informação, trazida do livro Boa Nova, na mensagem Pecado e Punição, uma obra do Humberto Campos, é interessante, porque diz que após esse diálogo de Jesus com esta mulher, o apóstolo João ficou, porque ele vinha de um nascedouro naquela região, naquela lei mosaica, naquela observância, daquela rigidez da lei, e aí ele não entendeu a postura de Jesus, e ele pergunta, mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? João pergunta isso para Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, sabes o motivo por que essa mulher se prostituiu? Quer dizer, nós sabemos os motivos, as razões que levaram os nossos irmãos a cometer determinadas atitudes. Como é que a gente julga se a gente não tem conhecimento de causa? Então, Jesus sabia as razões, os motivos que aquela mulher se atribuía para ter aquela atitude, e por isso ele não julgava e nem condenava de maneira nenhuma. Então, quando João questiona Jesus sobre isso, por que ele não condenou, e até utiliza a expressão a meretriz de vida infame. Exatamente Jesus também não condena João, não diz que aquela atitude que ele não deva ter, mas ele devolve uma pergunta. Sabes o motivo por que essa mulher se prostituiu? Então, o Emmanuel nos diz, na obra Vida e Sexo, que à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Então, não vamos condenar ninguém por situações como essas ou outras, principalmente relacionadas a esse campo do sexo, como foi no caso da mulher adúltera, porque nós não sabemos, não nos conhecemos tão bem ao ponto de saber exatamente qual é o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Quantos de nossos irmãos que tinham uma vida regrada, equilibrada, e que lá pelas tantas se envolveram, se perderam? Nós não sabemos, então não vamos julgar, não vamos por esse campo. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, nos diz, a justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Então, muitas vezes, a justiça julga diante daqueles fatos que estão ali, nas suas mãos. Tudo que foi conseguido de provas estão ali, tudo bem, a justiça vai lá e julga por esses lances de superfície. Mas a justiça divina não, ela observa as ocorrências desde os menores impulsos que lhe deram começo. Então, muitas e muitas situações graves que nós vemos aí, que a justiça julga de uma forma, ou nós julgamos de uma forma, na justiça divina é vista de outra forma, porque ela observa todas as ocorrências, lá dos primeiros impulsos. Muitas vezes situações que vêm de vidas passadas. Então, tudo isso é levado em conta pela justiça divina na condição do julgamento. E nós não temos condição de julgar justamente porque nós não temos essa vista alargada do passado, de onde que nasceu aquela situação,
o porquê daquilo está acontecendo. Então, julgar ou condenar uma ação é diferente de julgar ou condenar o indivíduo que erra. Sim, nós vamos julgar e condenar um crime, mas julgar ou condenar o criminoso aí é outra situação que nós não sabemos o móvel daquela situação, quem é aquele espírito, por que ele está cometendo aquela atitude, qual a sua aquisição moral, qual o seu envolvimento com aquela criatura de hoje ou do passado, o que o levou a realizar daquela forma. Nós não temos como julgar isso. Agora, é claro, vamos julgar o assassinato. Isso não é para acontecer na nossa sociedade, isso é um erro. E a justiça tem que condenar realmente o assassinato. Mas a compreensão e a não condenação do comportamento alheio não implica pactuar com o outro, ou seja, ser conivente ou concordar com suas escolhas e opções. Então, no caso da mulher adulta, é claro que vai se condenar a prostituição, porque é uma situação de desregramento, de descontrole da criatura. Mas julgar e condenar a criatura que está cometendo aquela situação da prostituição, como é que a gente sabe o que a levou àquela condição? Como é que a gente sabe qual foi a situação em que ela se vive envolvida? Se aquele espírito já vem de experiências nesse campo e ainda está tentando se reequilibrar nessa vida e por isso tem essas escolhas erradas, nós não sabemos. Por isso que nós não podemos condenar. Nós não temos essa condição ainda. Então, a Joana de Ângeles nos adverte. A questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica. Então, tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Nós não temos que nos importar com as falhas alheias, porque nós não vamos responder por elas. Quem vai responder é aquela criatura. A consciência dela é que vai ser o seu juiz. Vai ter um momento em que ela vai despertar. E ela vai responder ceitinho por tudo aquilo. Então, ela não precisa do agravamento da nossa desumanidade, de maneira nenhuma. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe estende mãos generosas para o soerguer. Então, não é que a gente vá agora, então não vamos compactuar, é assim mesmo, não é isso. Nós não temos que estar nem julgando, nem contribuindo para aquela situação continuar acontecendo. Agora, nós temos que ter tolerância com os nossos irmãos diante das suas dificuldades, dos seus erros, porque são dificuldades que o espírito está vivenciando nessa encarnação. Ele está tentando se colocar de pé diante de si mesmo e, infelizmente, ainda não consegue. Então, o julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. Então, lobo do seu irmão. Quer dizer, nós ainda estamos ali, na tocaia, tentando agredir o nosso irmão pelas suas falhas, pelos seus erros, tentando derrotá-lo. Quando a gente, na verdade, ignora quais são as causas geradoras dos problemas daquelas criaturas. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, nos diz o apóstolo Paulo. Quer dizer, Deus sabe que nós somos crianças que estamos aqui errando porque ainda não sabemos fazer correto. Então, ele não leva em conta esse tempo da ignorância porque ele sabe que existe em nós uma consciência que vai nos conduzir, que vai nos alertar, e que no momento certo, quando a gente despertar, a gente vai refazer tudo, a gente vai se organizar, vai realizar um aprendizado grandioso. Ele sabe que tudo isso vai se dar. Então, ele não leva em conta esses tempos da nossa ignorância, não. Essa história de pecado e de culpa fomos nós que inventamos. E olhamos para o outro e apontamos e diz isso é pecado, isso é errado, culpa e condena e tudo mais. Mas Deus sabe, está ainda na infância, vai despertar. Então, seremos avaliados pela divina providência, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. Então, como é que nós vemos esse mundo que nos rodeia? Vai ser avaliado por Deus dessa forma, não tem como. Ele não vai avaliar por cima, se nós não temos essa condição. E à medida que a nossa consciência se expande, e maior lucidez se faz em nossa mente,
maiores serão nossos compromissos perante a existência. Então, veja bem, quando nós vamos evoluindo, quando nós vamos crescendo, vamos tendo mais lucidez, aí sim, os nossos compromissos vão se tornando mais sérios perante nossa existência. Muitas vezes a gente vai lá no passado buscar uma historinha mal resolvida para resolver agora, porque agora eu entendo que aquilo foi um erro gravíssimo. Está lá na minha ficha consciencial e eu quero zerar aquilo ali. Então, João nos diz: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. É justamente o que nós vimos aqui o Hamed nos dizendo. Se fosseis cegos, não teria pecado. Então, quando a minha consciência não estava atenta, não estava alerta para isso, Deus não levava em conta. Agora, hoje, que eu já digo que vejo, aí sim o pecado permanece em mim, porque hoje eu já tenho conhecimento, eu já tenho entendimento das coisas. Então, agora eu tenho uma responsabilidade maior diante dos meus atos. E aí o Hamed, concluindo, nos diz: o amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Dessa forma, somos todos protegidos pela nossa ignorância. Então, veja bem, nós somos protegidos pela nossa ignorância. Porque o amor de Deus, ele nos programou simples. Então, ele não vai exigir da criatura que lá no seu início, no seu nascedor, ela já dê conta de situações que ela ainda não aprendeu. Então, para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa, até atingir maiores plenitudes e totalidades. Então, a partir desse nosso desenvolvimento, a partir dessa nossa plenitude que a gente vai buscando através do conhecimento, das vivências, aí sim nós vamos saindo do estado de ignorância, nós vamos adquirindo entendimento das coisas, nós vamos entender o que é um erro, o que é uma falha moral. A gente vai ter um histórico na nossa consciência de tudo que nós fizemos no passado. E aí a gente vai, não julgando a nós mesmos, mas vendo na nossa ficha o que precisa ser refeito, o que precisa ser realizado. É como se a gente estivesse começando a aprender a escrever e escrevesse um livro, guardasse. E aí, quando a gente termina a faculdade, a gente vai pegar esse livro. Aí olha e diz assim: meu Deus, como eu era ignorante nessa época, olha como eu escrevia isso. Olha esse meu pensamento aqui. E aí a gente diz: não, eu vou refazer esse livro, agora eu vou escrever de outra forma. Aí a gente pega tudo aquilo que a gente escreveu lá quando a gente estava aprendendo a escrever, vai escrevendo aquelas palavrinhas que a gente fez errado de forma correta, vai transformando ali aquele pensamento: nossa, eu pensava desse jeito, não, mas isso aqui não pode ser dessa forma, agora é desse jeito. É desse jeito que o Espírito faz. Há um momento em que ele volta, em que ele sente necessidade, porque ele não pode ir adiante com falhas morais, com erros graves, que estão ali impressos na sua consciência. Então, quando ele volta ao passado, quando ele está já em condições de responder, muitas vezes aquilo que ele fez, que ele não deu a menor importância, vai ter uma importância tão grande para ele naquele momento. E aí ele vai dizer: não, eu não posso avançar com isso aqui no meu caminho, eu preciso voltar, eu preciso refazer. E aí o espírito realmente só se eleva depois que ele, diante de si mesmo, ele se percebe pleno. E aí ele diz: agora sim, eu posso seguir adiante. Esse aprendizado eu já realizei. Nós estamos nessa trajetória. Estamos ainda nessa condição de aprendizado. Não estamos melhor do que ninguém. Talvez estejamos um passinho mais adiante do que um ou outro, mas isso não nos dá o direito de voltar sobre o outro, criticar ou condenar, porque se nós acabamos de sair daquela experiência, como é que a gente hoje se sente nessa autoridade? Principalmente porque a gente pode ainda cair, isso? Então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo aqui os nossos irmãos que estão conosco, a Eliane, que está desejando boa noite a todos, também a Augusta, a Luane, o Gilfran, desejando boa noite, muita paz para todos. A Jacira, também boa noite a todos, paz e luz.
A Jacira é de Picos. E os nossos irmãos Gilfran, Luane, Augusto, Eliane, são trabalhadores da nossa Casa Espírita Semente Cristã. Ficamos muito felizes com a participação deles aqui nos acompanhando. E dizendo a vocês que hoje, a partir dessa sexta-feira, nós retomamos nossas atividades na Casa Espírita. Daqui a pouco estaremos lá com o estudo do Evangelho presencial. Então, vamos encerrar agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade, por esses ensinamentos, agradecendo porque, graças a Deus, já estamos aqui retomando o nosso trabalho na Casa Espírita. Estaremos lá, se Deus quiser, recebendo os nossos irmãos que buscarem aquela casa, a assistência amiga, e com certeza a assistência dos nossos irmãos que também estão lá nos aguardando. Que Deus nos abençoe, Jesus ilumine a todos os nossos irmãos que tiverem contato com essa mensagem e que possam refletir, buscar no Evangelho os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E em seu nome nós encerramos o nosso Evangelho de hoje. Muita paz a todos, muito obrigado e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.